o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo pulou o cruzamento, Jamil, Túlio vai fazer! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Bateu! Está começando mais um Bota Cash. Não, também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Cara, que emoção falar isso que eu vou falar agora, porque há muito tempo que eu não falava isso. Botafoguenses de todo mundo, univos! Yeah! BotaCast no ar, rapaz, que saudade! 300 anos sem fazer esse programa. Não pode, isso não pode acontecer nunca mais e não vai acontecer nunca mais. Eu prometo? Eu não prometo, mas a gente vai tentar. Não prometemos. Cara, faz tanto tempo que a gente não grava que a gente botou uns tópicos aqui da última vez que a gente gravou, tá? Primeiro, o Botafogo ainda não jogava a Série B, pra vocês terem ideia. Tava praticamente caído, a vacinação... Já tinha praticamente caído, mas ainda tava jogando a Série A. Já tinha praticamente caído. A vacinação ainda não tinha acontecido no Brasil, não tinha começado ainda, graças também ao maravilhoso Paulo Guedes e Bolsonaro e sua política econômica liberal, que gosta de matar pessoas e trabalhadores. E o principal de tudo, e a gente vai dar uma salva de palmas também pra isso, porque isso é muito importante, o Zani ainda não era papai, né, porra? Uma salva de palmas para o papai do ano. Eu acho que essa é a deixa. Parabéns, pra eu fazer papai. o meu abre, né? Minha abertura aqui. É a deixa, não é isso? Porra, óbvio. Então, olha só. Antes de tudo, já começa... Pra quem não te conhece ainda, que eu acho muito difícil, pra quem não te conhece ainda, se apresenta, dá seu Twitter, o certo, pelo amor de Deus. Muito bom. E a gente segue. Salve, salve, rapaziada vinegra. Respeitem o mais tradicional. Não só o glorioso General Severiano, mas o mais tradicional dos podcasts sobre o Botafogo. O BotaCast voltou, o respeito voltou e em breve esse time maravilhoso vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, que é o lugar de glórias, o lugar da primeira divisão. Russanix na área, @Russanix, meu Instagram, porque o Twitter eu nunca lembro quando chega essa hora, cara. Então vai de @Russanix, me segue lá no Instagram. Ô, Sânia, deixa eu só te fazer uma pergunta antes. O Bota sobe? Amigão, o Bota sobe e sobe fácil. Eu quero contar essa história do sobe fácil pra quem tá ouvindo a gente. Vocês me deem um espacinho, por favor. Eu acho que eu mereço esse direito de resposta do Sobe Fácil depois de tudo que eu vivi naquele grupo do WhatsApp durante esse 2021. Mas eu vou pedir esse direito de resposta. Daremos. No final desse programa. O Botafogo sobe e sobe fácil. O Botafogo transa. O Botafogo Não me deixa esquecer, eu sei que você não vai deixar. Não deixa esquecer, eu sei que você não vai deixar. Joãozinho, por favor, essa voz linda, saudade, cara, de gravar contigo. A saudade é toda nossa, né? Todos estávamos com muitas saudades aqui. E é sempre um prazer, eu já venho como empolgadão, né? Embalado e animado pra gerar polêmica com o Russani, porque, cara, minha vida não tem sentido se não puxar uma polêmica que ele não consiga rebater com essa justificativa. Eu tava com saudade de te furada, criticar. Eu tava com saudade de criticar você, de interromper sua fala. Eu tava com saudade disso. Tava morrendo de saudade disso. Tá com saudade de criticar? Anota então o meu Twitter aqui, ó. Segura a porta, tá bom? Vai lá e começa a criticar, malandrão. Só porque papai tá achando que já pode sair dando essa cagação de regra? Aqui não. Mas sobre o Botafogo a gente vai cagar muita regra. E cagar muita regra com propriedade. Preparem-se. Boa. Rafa, a voz da experiência, vem. Olá, pessoal. Que saudade de bater papo com vocês aqui. Botafogo tá embalado, hein? E aí vamos embalar aqui o BotaCast também, porque isso que é bom.
Pô, que delícia. Nessa. Que saudade, no que Twitter, saudade. No Twitter, @RafaRibs. Boa, Rafa. Eu, Léo Maurício, o Leleco, para a galera que me conhece das arquibancadas aí, esse humilde host do BotaCast, o melhor podcast da lacrosfera. Isso eu tenho certeza que é, tá? No Twitter você encontra a gente também pelo... O BotaCast só não é melhor do que o podcast que a gente ainda não fez, que é o que acontece no nosso grupo de WhatsApp. Porra, isso a gente vai... Isso a gente vai resolver. Então, pra me seguir, é só seguir o BotaCast, isso vocês já fazem. E a gente vai postando um monte de groselha lá também, um monte de besteira. A gente fala de política sim, porque a vida é política. E é isso. Galera, vamos começar nosso papo, cara. Olha só, desde a última vez que a gente gravou, a gente tinha falado um monte de coisa, né? Que a gente imaginava e tal, não sei o quê. Vamos fazer um retrospecto desde a última vez que a gente conversou até hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer uma coisa. Pera aí. O Botafogo tá embalado, hein? Cara, desde a última vez que a gente se falou, o que aconteceu? Joãozinho, o que aconteceu? Fala pra mim. Vamos lá, né? Só pra deixar claro aqui, a gente se fala todo dia praticamente, a gente se fala todo dia. Da última vez que nós 4 estivemos juntos aqui falando com a nossa enorme audiência, né? Isso é importante. Foi 25 de janeiro, quando foi o... Depois a gente ainda teve um episódio falando sobre a participação da mulher no futebol, mas esse foi o Leozinho que comandou junto com as meninas. Foi muito legal o episódio. Sim, nós sim. 4 aqui, a última vez que a gente falou para a audiência foi nesse do dia 25. Foi. E quem não escutou esse podcast do protagonismo feminino dentro do Botafogo, eu recomendo bastante, porque eu tomei uma aula nesse episódio. Só mulher de peso falando sobre futebol, falando sobre Botafogo. Mas voltando aqui pro nosso. Joãozinho, conta aí pra gente um pouquinho. O que rolou nesse meio tempo? Dá os tópicos aí pra gente. Rapaz, aconteceu muita coisa, né? E a gente tá até calejado das coisas que começaram lá no início do ano a pegar no nosso pé, porque a gente já tava também muito mal de vida na pandemia, preocupação com o nosso país, e o Botafogo não foi diferente, né? E é legal, assim, legal e ruim, porque o Botafogo e o país, eles caminham numas ondas de otimismo e pessimismo que eu acho que dá pra gente correlacionar muito bem, né? Pensa lá, em janeiro tava tudo uma merda, pandemia uma merda, e o Botafogo numa draga absurda, caminhando pra uma merda, um fim trágico. E se a gente tentar fazer uma viagem no tempo e caminhar lá pro nosso período de tristeza e tragédia de ditadura, o Botafogo também tava, né, mal das pernas, num nível de que cogitavam até um fim macabro, uma perda de sede, enfim, tudo isso. Mas no início desse ano a gente fez nosso caminho de volta ali com uma passagem para a Série B. Tivemos todo o bafafá e toda a zona de diretorias que pareciam que já estavam arrumando as malas enquanto o mandato ainda não tinha acabado, então teve troca de gerente, né? O Túlio Lustosa que atuou aqui, o volante, Túlio Guerreiro, foi trocado, foi contratado e trocado. O Barroca estava aqui como técnico também, foi embora lá em novembro, então aí teve a eleição do Durcésio lá em novembro ainda também. Então o pessoal que entrou já entrou pegando o trem, descarrilhando totalmente. O rebaixamento veio em fevereiro, um pouquinho depois da nossa última gravação. A gente ainda conversou um pouco para fazer essa timeline e parecia que a gente ia caminhar para uma coisa legal ali no início do ano. A gente teve a demissão do Barroca, a gente teve Túlio também sendo demitido, as duas coisas em fevereiro, logo depois da eleição do Durcésio. A gente teve o Freeland sendo anunciado como diretor ainda em janeiro, e aí o Freeland já veio com essas mudanças. Ele anunciou um tal de Chamusca, não sei quem nunca ouvi falar, mas enfim, tudo decorreu de uma forma que não esperávamos. Aí tá a surpresa, aí tá o pulo no gato. Fomos tomados por uma rasteira violenta, enganados por um processo que parecia
seguir por um rumo bom e, na realidade, começamos a Série B, começamos zoando com uma Copa do Brasil medonha, comandados por Marcelo Chamusca, e que resultou na vinda de um tal Anderson Moreira. E, caraca, quem diria? Na boa, eu boto minha mão no fogo aqui pra alguém que falou o Anderson vai dar jeito no time. Eu acho que, cara, só se for um cara muito pilhado, muito otimista, que tava com essa previsão, mas deu certo. Anderson veio num time que também tinha contratado um CEO, um moço com um estilo peculiar, chamado Jorge Braga, muito do mundo dos negócios. Enfim, o Botafogo vem nesse caminho de profissionalismo, um termo que no futebol nosso grande Léo aqui tem algumas ressalvas sobre como se dá o profissionalismo puxado ali pelo profissionalismo empresarial da coisa, e que no futebol é difícil a gente conseguir separar, mas no geral a gente vem numa virada de jogo que não esperávamos e estamos sendo sadiamente surpreendidos, né? Nossa sanidade, nossa saúde mental com o Botafogo, que estava tão prejudicada assim como no nosso país, estão caminhando para algo um pouquinho melhor. Mas ainda tem muito caminho para percorrer. Isso é verdade. Sani, como é que tu percebeu esse iniciozinho aí que o João falou? Quando você viu esse processo todo acontecendo? Cara, eu percebi, e eu lembro muito bem desse programa e das discussões que a gente teve, dos comentários, né, que foram feitos e tudo mais. E eu lembro que a gente estava otimista como as coisas estavam sendo organizadas, assim. Eu lembro do otimismo, e vindo de um otimismo, e isso tem que ficar muito claro para nossa audiência, se é que não ficou da última vez, aquele otimismo de quem foi maltratado do último relacionamento, sabe? De quem saiu de um relacionamento tóxico. E aí o próximo relacionamento, qualquer atitude, qualquer gesto, né? Que não fosse tóxico, que não fosse para acabar com a nossa autoestima, algo visto com bons olhos. Então foi mais ou menos assim que eu percebo aquele momento que a gente estava vivendo naquele programa, cara, porque as notícias eram positivas, né? Pensando num futuro a longo prazo. Tá chegando aí um CEO, tá chegando um diretor novo aí de futebol, que entende da coisa, um cara com mente nova, a cabeça aberta e tal. Então as notícias eram positivas. Eu lembro que quando a gente chegou a falar e a comentar, né, sobre Chamusca lá no grupo de WhatsApp, eu lembro que era debatido o cara que tem acesso em todas as séries, né? O técnico conseguiu acesso em todas as séries. Então, caramba, com certeza, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá tudo organizado. E quando a gente olha pra hoje, né, fazendo um olhar em retrospecto, cara, tudo certo, tá dando, mas não com aquilo que a gente estava tão otimista no começo do ano. Alguns pontos até, eu vou dar minha mão à palmatória, alguns pontos até fico mais otimista hoje até do que na época que gravamos o programa, principalmente em relação ao CEO, né, ao Jorge Braga. Sânia, oi. Posso fazer só um comentáriozinho? Só porque tu tá nesse tema, né, do otimismo, das coisas que a gente falou. Tem um camarada nosso aí do Twitter, do Botafogo, o Baiano Porreta, do sul da Bahia. É um desses botafoguenses, né, que a gente que demonstram como o Botafogo é gigante, né? Ele falou que ele maratonou, né, e comentou lá, aí ele falou assim, cara, é muito engraçado escutar o otimismo da galera e ver como é que tá hoje. Então é mais ou menos isso, Sani. É bem isso, assim. E o único ponto que eu dou minha mão à palmatória é com relação ao Jorge Braga. Porque sim, vou defender em vários pontos aqui, a gente já pode até entrar por esse caminho, se vocês quiserem entrar na conversa, mas vou defender alguns pontos que, cara, fizeram muito sentido se a gente olhar o hoje do Botafogo, sabe? Eu vejo hoje o Botafogo com um terreno mais fértil para ações futuras do que antes da chegada dele, sabe? Eu sinto que ele organizou a casinha em vários lugares ali, a chegada de um diretor de marketing, cara, que tá fazendo um trabalho que a gente percebe que é diferente do que vinha sendo feito, né? O que não é difícil, porque o que vinha sendo feito era totalmente amador, mas em alguns pontos eu acho que tem mais acertos do que erros, sabe? Com relação à gestão Jorge Braga até aqui. Agora, com relação ao outro
os pontos não. Tipo, Chamusca se provou aí, né, uma questão tenebrosa, né, durante o período dele, né? Meu Deus. Mas até o próprio Chamusca, assim, interrompendo, aquilo que você citou, a gente falou no grupo de WhatsApp, né? A gente viu com bons olhos a chegada dele por causa do histórico de acesso. Eu acho que meio que havia um consenso geral de que ele estava longe de ser o técnico que a torcida queria, mas que talvez fosse o técnico que o Botafogo precisava para o objetivo de simplesmente voltar para a Série A, né? E no início a gente tinha essa esperança e não foi confirmado. Isso é verdade, isso é verdade. Que o Rafa jogou isso aqui, e eu lembro que naquele programa eu senti, e a gente até discutiu isso, nossa, vocês estão muito racionais, a gente é torcedor, a gente tem que falar mais emocional, tem que ser mais passional. E, cara, como fez falta a gente ser passional, e a gente não estava sendo, a gente não deixou de lado essa questão da emoção do torcedor porque a gente quis. A gente deixou de lado porque a gente estava sendo muito maltratado. Tava difícil ser passional e ser botafoguense, sabe? A gente queria abraçar a racionalidade para se amparar em alguma coisa, sabe? Para ter alguma perspectiva de futuro. Hoje não. Hoje a gente ouve os memes, o Botafogo tá embalado, o Fogão embalou, a pai ouviu o Chay, porque o emocional, o passional voltou, sabe? Pra energia botafoguense, pra torcida botafoguense e tal. Então tem muita coisa que tá voltando pra autoestima do botafoguense, que se a gente pega no nosso último programa, eu lembro das falas aqui dos meus queridos companheiros de podcast, como a gente estava super racional, dando notas assim, não, a nota é tanto, dou nota tanto pra isso aqui, dou nota tanto pra essa gestão aqui. A gente estava querendo muito essa racionalidade, porque tava um deserto de possibilidades que não possibilitava ali a emoção da coisa. E, cara, futebol é emoção, é isso que a gente tá vivendo nesse momento, né, com o time, já tô jogando aqui pra atualidade, tá, galera? Um time dentro do G4, na vice-liderança, faltando aí 3, 4 vitórias para concretizar o acesso, e a torcida brincando já com essas possibilidades, falando de título, enfim, esse universo passional do torcedor estava em falta porque o clube não estava oferecendo nenhuma oportunidade do torcedor ser passional, sabe? E hoje eu já sinto essa diferença. Então, só isso, só recuperar esse brio, essa autoestima, essa brincadeira, essa jocosidade, né, que existe no futebol para dentro da torcida alvinegra, pô, já alegra esse meu coração suburbano em demasia. Pô, mas assim, eu acho que podem acusar a gente de muita coisa, sacou? Aqui no BotaCast. Ah, vocês podem ser isso, pode ser aquilo. Mas tem uma coisa que a gente não pode ser acusado, é de irracional. Porque aqui a gente bate um papo muito sério, né, cara? E você vê que a gente tá sempre buscando, né, algum futuro ali, tentando conversar sobre soluções pro clube. E a gente falou muito sério nesse programa, foi não, Rafa? Sim, eu acho que é o que a gente gosta mais de falar mesmo, né? Assim, a gente conversa muito sobre, né, os temas que a gente aborda aqui, a forma como a gente conduz o programa. Assim, obviamente todo mundo aqui é torcedor, todo mundo gosta de futebol. A gente adora bater papo sobre o que acontece dentro de campo, falar sobre formação, sobre tática, mas assim, tá cheio de gente que faz isso já muito bem por aí, né? E a gente quer falar um pouco mais de outras coisas que nem todo mundo fala, né? A gente tem essa abordagem de alguns temas um pouco mais fora de campo e da torcida, do torcedor como pessoa, né? Do último programa para cá, a gente teve muitas coisas acontecendo no Botafogo, como vocês já falaram aí. O período do Chamusca foi uma coisa tenebrosa, chegou a colocar em risco o nosso acesso, né? E a gente via que do lado de fora do campo tinham coisas que estavam sendo bem feitas e que parecia que estava caminhando bem, e ficava aquela questão, né, tipo, pô, se está profissionalizando, se está funcionando fora de campo, não é possível deixar o time caminhando do jeito que está, né? E aí houve a mudança e mudou o comando técnico e mudou totalmente a cara do time. O que me impressiona mais até
é que o Anderson conseguiu dar uma cara pro time muito, muito própria e conseguiu fazer o time jogar de uma forma organizada. Óbvio, não é um time brilhante, sensacional, embora tenha momentos que seja, né? Quando a gente está ali no calor do jogo, a gente acredita que está sendo, mas aí depois a gente vai ver VT, melhores momentos, a gente vê que não está tão brilhante assim, né? Mas, cara, é um time que está organizado e ele conseguiu fazer isso praticamente com os mesmos jogadores que estavam na época do Chamusca, né? Teve pouca gente. Falando em Anderson... Fala, João. Não, pode... Mata aí, Rafa. Não, é isso. Ele conseguiu fazer com o time, com praticamente os mesmos jogadores, o que o Chamusca não conseguia fazer por uma insistência em algumas peças que não dava para entender porque ele estava insistindo. Acho que o Anderson soube... Deixa eu só fazer um comentário. Rodar bem o time, rapidinho. testar e tal, e chegou num caminho bacana. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. E assim, a gente conversando assim, né? Eu vou lembrando das paradas, assim, que não faz tanto tempo, assim, né? Se a gente botar tudo que a gente já viveu, não faz tanto tempo, assim, que a gente tava numa situação horrível, né? E aí a gente percebe, né? Como é que o Botafogo é a nossa vida, assim. O meu humor, mano, ele mudou, assim, drasticamente, assim. É diferente como tá sendo agora, assim, tá ligado? Eu sabia que tinha jogo do Botafogo, eu ficava com acidez no estômago, tá ligado? E tipo, caralho, tem jogo hoje, mano. Minha esposa chegava e falava assim, pô, tu vai assistir mesmo? Eu falava, cara, eu vou assistir, mano. E tipo assim, eu botava a camisa na cara, assim, e chorava, assim, tipo... Porque ainda era muito difícil pra mim, né? De ver o meu time e a gente não tá dentro do estádio, assim. Então era... Léo Maurício, pro seu governo, eu levantei aqui uma superstição que quando eu assisti o jogo, o time perdia. Eu parei de assistir jogo. Não é isso, cara. O time começou a ganhar os jogos ali na época... E aí eu vou citar um ponto importante, o mês de julho, que foi muito importante pra nossa virada. Julho foi da água ao vinho pro Botafogo. Eu parei de ver os jogos e o Botafogo começou a dar essa embalada e uma hora eu desisti, comecei a ver, aí realmente o embalo se consolidou. Mas pra você ver o nível de embrulho no estômago, de tensão que a gente ficava, ansiedade com o time, eu cheguei a esse ponto de superstição louca. Ainda durou muito tempo, né, cara? Porque, assim, ainda teve o Chamusca, e o que mais me irritava no Chamusca, cara, era a soberba dele de não admitir que ele tava completamente errado. E isso me causava uma frustração, assim, mano, que eu ficava nervoso com aquilo, tá ligado? Assim, o maluco que ele chegava e falava, não é isso, não. Fabiano Bandeira descia a lenha nele, assim, mas de uma forma muito educada, né? Eu gosto desse tipo de ação, né? Que você encurrala a pessoa, mas assim, com pergunta direta e tal, e ele não respondia, e aquela soberba não me descia, assim, cara. E foi uma mudança drástica, né, assim, porque pro bem e pro mal, né? Acho que não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas rolou aquele negócio lá com o Anderson, né? Que ele, tipo, caiu no pau com a arbitragem. Eu acho que também isso trouxe pra gente, né? Pra quem entendeu dessa forma, de tipo assim, ó, acabou a bagunça, mano. Ó, tá mudando, as coisas estão mudando, sacou? É porque, assim, embora ele, naquele episódio, ele não tenha razão, né? Ele não tinha razão, mas ele teve paixão ali, ele teve a paixão que o torcedor tem, né, cara? E aí quando a gente vê... a gente tava muito carente disso, né? De alguém que... E quando a gente vê um cara que acabou de chegar no clube, né, tendo uma postura dessa e, tipo, porra, né, dando chilique e brigando pelo clube que ele acabou de chegar, a gente, de certa forma, se vê representado ali e vê que tem sangue correndo ali na veia da galera, né? Porque, assim, limitações técnicas o time pode ter. A gente entende, a torcida entende. Eu acho que nenhum torcedor, por mais pouco esclarecido que seja, nenhum torcedor vai exigir desse time do Botafogo um brilhantismo na bola que o time não é capaz de entregar. Isso é verdade. Mas o que não dá para admitir é time que não tem sangue, time que não corre. Porque, assim, para correr, meu irmão, você não precisa ter talento, você precisa ter vontade. E o time tem que mostrar vontade. E eu acho que o time começou a mostrar isso com o Anderson também, muito por causa da postura dele, né?
Sim, sim. E eu acho que, não sei se vocês concordam, né? Posso até jogar essa pro Sunny, porque a gente ficou muito animado, né? Com essa troca de gestão aí. E aí, uma das coisas que a gente conversou, né, naquela época, eu lembro muito bem, nós estamos animados, mas a gente só acredita numa mudança se houver uma mudança completa de postura. Entende? E eu acho, por divergências que eu tenha ao Jorge Braga, eu não sou nem um idiota a ponto de admitir que o cara não tá fazendo um trabalho decente. Eu vou estar sendo um desonesto. E pior, vou estar sendo um desonesto intelectual, e eu espero que um dia nunca seja acusado disso. Porque ele tá fazendo, né? Dentro do aspecto que ele precisa trabalhar, dentro da ideologia que ele trabalha, né? Do âmbito dos negócios, eu acho que ele está sendo competente, né? Ele teve algumas coisas ali no início que irritou a gente, principalmente a venda do PV é uma parada que até hoje não me desce. Não me desce de forma alguma aquilo, porque a gente vê, né, nossa lateral esquerda dá vontade de chorar, mas enfim, eu acho que tiveram tantas outras coisas que meio que deu uma amenizada nisso. Foi não, Sunny? Eu entendo a sua discordância. Acho válida, inclusive. Como eu falei, tem pontos que a gente pode abrir aqui e discutir, saber o que foi melhor ou não. Mas tem outros que são, ao meu ver, indiscutíveis, sabe? Assim, a questão da profissionalização do clube, que ainda não tá 100%, mas você vê que tem uma melhora. E é aquilo, cara, antes de centralização da dívida, né, gente? Olha isso. Cara, que não é algo, nossa, de outro mundo, sabe? Não é de outro mundo, mas foi a coisa mais importante que aconteceu ao Botafogo nos últimos 10, 20 anos, não sei. Com certeza. E é isso que eu ia falar, assim, o clube estava tão carente, não só o torcedor, mas o clube estava tão carente, foram tantos anos de maus tratos, de amadorismo, que às vezes até você fazer o básico, você fazer aquilo que é racional, parece gigante, sabe? Como esse lance da centralização das dívidas. Não é algo de outro mundo, não é algo surreal, mas é um passo muito importante para um clube que quer ser ou diz ser profissional, né? Que antes de se tornar, a gente também teve essa discussão, eu lembro, do que você coloca para fora, né? O que você comunica para o mercado é o posicionamento que você quer ter como marca, e aí você vai construindo isso com as atitudes ao longo do tempo e tal. Então, assim, para um clube que quer ser reconhecido como tal, né? Como um clube profissional, futuro clube empresa e tal, precisa dessas atitudes, né? E que, cara, não é uma atitude gigantesca, não é um plano de negócios ambicioso, sabe? São coisas, assim, do dia a dia que você vai vendo. A própria chegada desse diretor, né? É Lenin Franco, não é isso? Eu não lembro agora. Respeita o nome do pai. Merece até um destaque, porque chegou em julho. Olha só, Rússia. Eu vou pedir pro editor, que o editor é muito bom pra botar uma musiquinha soviética pode nesse deixar comentário. que o editor vai fazer, com certeza. Que a chegada do Lenin foi a mudança pra todos os companheiros. Peraí, Sânia. Será que Peraí, vocês Sânia. Vamos fazer melhor. Vale destacar. Não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Repete essa tua frase aí, todo mundo em silêncio, que aí eu vou. Mas dá um drama aí. Dá um drama nessa parte, que a chegada do Lenin foi. Que aí eu mando. Tá, o editor tá emocionado. A chegada do Lenin. Peraí, João. Vai, Sérgio. Chegada do Lenin ao Botafogo mudou a vida de todos os companheiros de clube. Isso vai ficar muito bom. Mas segue. Espero que fique. Então, assim, são pontos que a gente vai vendo: a profissionalização, o ajuste de dívidas, a chegada do diretor e todas as perspectivas que a gente já tem pro futuro. É isso, o que o João falou, que eu acho que é bem correto, é a questão, cara, que mudou a chavinha, sabe? A gente sente, assim, você olha pro torcedor negro na rua, você sente que mudou a chavinha. E era essa energia que precisava ser renovada, sabe? Essa coisa que precisava... porque aquilo, cara, futebol tem muito de razão, tem muito
muito de negócio? Tem, mas o futebol ainda tem dessa mística, dessa magia, que é o que contagia o dia a dia, sabe? É o que faz você chegar e falar, pô, hoje tem jogo, hoje tem, sabe? Eu vou chegar, vou sentar no sofá e vou assistir, ou vou pro estádio, né? Quando pudermos voltar ao estádio, meu Deus. E quando vai ser isso? Mas, enfim, é isso, sabe? Tem isso também, que não é contabilizado numa planilha, sabe? Que não tem como você botar num gráfico, entendeu? Então, a gente tava carente disso. Se eu puder fazer um adendo, se eu puder fazer só um adendozinho rapidinho, futebol não é igual o que o TF falou, não pode criticar porque é negatividade. Porra, negatividade é o caralho. Porra. Futebol é confiança. Confiança. O esporte, ele precisa de confiança. Ele precisa de um outro estado mental para acontecer bem. E quando a torcida percebe isso no time, a gente também fica confiante, sacou? Porque a gente tá vendo como é que os caras estão jogando, mano. Então, assim, é uma relação mútua, né, cara? Tipo, é confiança, né? Sim, é confiança. Tem muito, você percebe algo que o Rafa falou também, né? Como a chegada do Anderson, isso passou para os jogadores, e essa conexão, mesmo com esses episódiozinhos que eu considero bem isolados com a torcida, isso mudou também o astral da torcida, vieram os memes, enfim, é aquilo, cara. A torcida do Botafogo, ela é tão gloriosa e tão única na sua forma de torcer que ela precisa de pouco para poder só uma fagulhazinha, sabe, para poder incendiar. E eu acho que ainda estamos vivendo o básico, sabe, ainda estamos na fase 1 ainda de tudo que a gente vai ter dessa transformação, desse espaço que a gente está dando aqui agora. Eu acho que ainda está bem ainda no ponto inicial, acho que ainda tem muito para a gente viver. É algo que eu vi no Twitter outro dia, uma galera que tava lá em Botafogo, né, no bar do Italiano, assistindo o jogo, e aí alguns vizinhos comentaram: nossa, tem uns animais aqui na rua gritando e não sei o que e tal. E aí tu via que o jogo, cara, o jogo não era nada demais, é um jogo de Série B, e essa torcida tava lá desse jeito, sabe? Então imagina quando a gente pegar um título assim, sabe? Um título de expressão nacional, cara. O que essa torcida não vai fazer? O Botafogo, o Botafoguense, ele é aquela criança que ganha no Natal o Castelo de Grayskull, mas já começa a brincar com o papel do embrulho, entendeu? Já tá feliz aí e brincando com o papel do embrulho. Pra você que nasceu depois de 70, o Castelo de Grayskull. Cara, tem He-Man aí na Netflix nova, pô. Então, vamos explicar o que é He-Man. He-Man é um desenho feito ali na década de 70, 80, que passava na televisão. Vocês busquem no Google também, né? Que tem um Google vamos me chamar de cringe. Cringe é isso? Cringe Pô, revelei que eu também sou cringe. Você é cringe por ser velho. Entendi. Agora, obrigado, Rafa, pelo dicionário da modernidade. Mas vamos fazer um caminho aqui, gente, de pé no chão também. A gente tá empolgado, a gente tá com essa fala do sobe fácil, mas a gente tem que ter pé no chão. O mês de julho nos trouxe lá o Lenin, nos trouxe o Anderson, os dois chegaram no final de julho e mudaram muita coisa, um dentro de campo e o outro fora, né? A questão do profissionalismo tratado na comunicação do time, que o Lenin lá com toda a questão de ser um cara com a experiência que teve no Bahia, um cara também que tem, sei lá, uma experiência de consulta no marketing, no sócio-torcedor. Ele chegou já dando um gás extra nesses bastidores. O Anderson trouxe um gás extra no time e começou a empolgar e embalar em 3 meses. Não sei, né? Tem aquela brincadeira que os caras, o professor de geografia hoje aqui no dia da nossa gravação dia do professor, dia do mestre, mas os professores de geografia hoje é dia do mestre. Exato. Gostam de fazer aquela analogia, aquela brincadeira com se a história do nosso mundo fosse colocada num relógio, né? O ser humano só teria aparecido nos minutos finais das 24 horas de um dia. E aí, se a gente for pensar também no nosso otimismo aqui, esse momento de otimismo no histórico do Botafogo, e aí a gente pode até ser mais sutil e tentar reduzir só para quando virou Botafogo de Futebol e Regatas lá em 1942, né? Para ver se a gente facilita um pouco esse cálculo. Mas se a gente for fazer isso aqui, colocar num relógio de 24 horas
e tentar relativizar e fazer um pouquinho de analogias com cada situação, o nosso momento de positividade dura alguns minutos, né? Física e Botafogo. Física e Botafogo. Foi isso que aconteceu agora. Física e Botafogo. Mano, é outro mas nível. a gente pode transformar também numa partida de futebol. Então, se a gente pegar, ó, vamos brincar. Eu quando eu tomo banho, eu fico pensando em umas coisas, essa foi uma das coisas que eu pensei durante o banho. Eu penso muito sobre o Botafogo no banho, porque eu tento ficar contemplativo. Meu banho tem janela. Esse lava a alma junto, né? Meu banheiro tem uma janela que dá pro cemitério, olha que loucura. Eu fico olhando, pensando. Mas assim, pensar num clube do sexo na hora do banho, porra. Que loucura, hein? Porra. É bom. Sem gastar água, né, sem não? gastar água. Porra, quem gasta água é agropecuária, porra. Não, mas então, enfim, se a gente pegar 1942, quando a gente se torna Botafogo de futebol e regatas, e se a gente transformar de 42 até 2020, né, que foi o ano dessa pré-mudança aí, foi nossa última crise absurda, foi em 2020, vamos transformar isso numa partida de futebol. Vocês acham que a gente ganhou esses 90 minutos ou perdeu pro positivo ou pro negativo, assim, pro otimismo? O que vocês diriam? Pensem aí, vai, joguei, mano. Porra, agora tu me pegou, mano. Cara, eu acho que assim, a partida como um todo, 42 pra cá, a gente pode dizer que o Botafogo começou massacrando no primeiro tempo. Depois começou a perder campo, né? Tomou uma virada. Tomou uma virada, mano. E tomou uma virada ampla, né? Na década de 90 ali começou a buscar um empate, talvez. Igualou o jogo, diria. Igualou o jogo ali, talvez começou a ganhar um pouco. Acho que fez umzinho para fazer uma diferença apertada ali depois, né, no 2010 pra cá. Mas aí depois eu acho que a gente tomou uma outra virada e a gente tá esboçando uma reação aí. Tomou mais gol. Pô, eu acho que a gente levou pros pênaltis. Levamos pros pênaltis. pênaltis. Eu vou brincar com vocês, eu vou fazer o que eu pensei no banho. Eu defini a partida acabando em 2020. Agora a gente tá começando o jogo de volta. Eu gosto de pensar assim, eu acho que a gente tá virando uma chave, o Sani até me puxou isso, falou, Joãozinho tá certo e tal, a gente tá virando uma chave que a gente tem que pensar que é uma partida nova. Então, ó, vamos lá, pegar de 42 em diante. 42 a gente já começou com 1-0 no placar praticamente por causa da nossa história que a gente já tinha. O Botafogo já tava ali vindo de Botafogo Futebol Clube, do Remo, da história, da tradição, já com 1-0 que até 1968... como favorito, né? E o Botafogo tinha uma torcida gigante já, era um time que levava mesmo, que tinha torcedores ilustres. Se você for pegar uma lista de presidentes que o Botafogo teve ali nesses primeiros anos de existência, era só gente que, porra, era de governo, era realmente aquilo que a gente... Por que o Botafogo não foi pra frente com tudo isso? Porque era uma briga eterna entre o profissionalismo e o passional perdido, incompetente. Mas enfim, 42 a gente começou, fez 1-0 rápido. Até 68, se bobear, a gente fez 2-0 ou então manteve aquele 1-0 com porrada. Aí de repente entrou o tal do Charles Borer na nossa presidência, que foi o início. E aí calha de ser ali uma questão da ditadura também que nos fudeu. Sim. Entra um cara desse que realmente foi uma das coisas mais destrutivas que um time de futebol teve que passar na história, em termos de uma pessoa destruindo tudo. E aí tipo a gente Paulo tomou. Guedes. É tipo isso, num nível bem semelhante mesmo. A gente Paulo tomou Guedes ali. do Botafogo. A gente tomou nosso empate ali rapidamente, porque ele já chegou, cara, botando pra fuder, né? Desculpa o palavreado. A gente tomou um 2-1 ali na virada, se a gente considerar que 1-0 foi com pressão, com o time em cima. O momento Charles Borer e depois o que aconteceu na sequência da saída dele foi um 2-1 que a gente nem viu o que aconteceu, né? Aquela virada relâmpago. Nos anos 90, dá pra gente dizer que a gente conseguiu empatar? Dá, né? A gente tem ali o final de 80 muito bom, o próprio Rafa lembra. Não, eu acho que até antes ali, a nossa pressão começou em 88 para 89, né? A questão ali de um time sendo bem montado, uma quebra de... Emil Pinheiro. Exato, Emil Pinheiro chegou em 91, montou um time que infelizmente, cara, um timaço que obviamente a gente tem
a questão de sorte também, de outros aspectos extracampo aí pra atrapalhar, mas a gente teve uma Conmebol, a gente teve 95. Isso é então verdade, a gente conseguiu cara. empatar. Os anos 90 a gente empatou. Aí entra um fator crucial também na nossa história, que é o ano de 1999. O ano de 1999 e o início dos anos 2000 foram duríssimos. Eu posso dizer que a gente tomou um 3-2 ali, porque teve uma perda de um título que estava mais ganho do que o do brasileiro de 92, que era favorito, né, em termos de favoritismo. Quem diria que um Juventude iria ganhar num Maracanã com mais de 100 mil? Enfim, tomamos o 3-2 ali. Tomamos o 3-2 ali e tomamos um 3-2 com uma porrada que veio num rebaixamento primeiro na história. Os anos 2000 continuaram num perde-ganha. Eu acho que a gente tomou mais um gol nos anos 2000 até os 2000 e pouco. E eu me arrisco em dizer que a gente pode até dizer que tomou um quinto gol aí de goleada, mas eu vou segurar no 4-2. Eu acho que o Botafogo, se a gente colocar um duelo entre racionalidade, positividade, profissionalismo e um rumo bom com o outro lado ali do amadorismo, da incompetência, do passional perdido e louco, a gente estava ali num 4-2 pro lado ruim. Agora começou uma outra partida. Agora que em 2021, não é que o Durcésio é o mágico, o Lenin é o salvador da pátria, o Anderson é o nosso comandante, não é isso. É uma questão de visão, é uma questão de pensar nos 30 anos daqui do Botafogo, em quem vai vir para investir, quem vai vir para ajudar, quem vai vir para agregar, e deixar aquela primeira partida ali perdida. Porque, infelizmente, com toda a história que a gente tem, a gente fez esses 2 gols, mas tomou mais gol. A gente pensar assim. Eu gosto... Eu sou negativo, eu sou realista e negativo. Não, Pode eu gosto dessa analogia do jogo de futebol da linha do tempo, porque eu acho que você colocou muito bem quando você coloca o 2020 como se fosse o final da primeira partida e o 2021 sendo o início do jogo de volta. Porque eu acho que pela primeira vez na história do Botafogo, pelo menos nos últimos 20 anos, talvez, acho que a vez que a gente esteve mais perto de uma sensação de mudança foi quando o Bebeto de Freitas assumiu. Quando o Bebeto de Freitas assumiu, ele veio com um discurso que sinalizava uma mudança no Botafogo e ele não conseguiu fazer isso na prática. Eu acho que esse ano de 2021, as coisas que a diretoria atual tem feito, as atitudes e as posturas que ela tem adotado, eu acho que são um sinal de que as coisas podem realmente mudar. Pode ser realmente o início de um jogo de volta, não os acréscimos do jogo de ida. Então eu curti essa analogia que você fez. Eu acho que você dividiu muito bem aí nessa... Obrigado, Rafa. Eu não demorei tanto no banho hoje não, tá, gente? Eu pensei isso rápido. Eu queria dizer que baixou o Armando Nogueira misturado com PVC agora no João, que ele fez, rapaz, que analogia com dados. Mas um PVC maneiro, não um PVC babaca. O PVC é maneiro. Um PVC maneiro e com uma didática boa também, né? Com uma dicção boa também. Foi muito maneiro, cara. Eu curti bastante. Curti. Obrigado, gente. Eu obrigado. acho sim que já estamos no 5, cara. Acho que você foi muito generoso com o 4. Não, assim. na minha visão eu botei 5-2 mesmo. Eu botei que a gente perdeu feio. É 5. Essa última gestão aí da galera Montenegro e a sua turma. Nossa senhora, foi um desastre, assim. A gente andou pra trás, sabe? A gente fez gol contra em vários momentos. Então, eu acho isso que a gente tá sim com esse 5-2 nas costas, mas acho que é pensar nessa recuperação o mais rápido possível, porque assim, eu vi uma parada também nesses dias, uma discussão até bem interessante sobre o quanto o futebol brasileiro vai ficar mais próximos do que acontece no mercado europeu de futebol, no sentido de ter 2 grandes clubes, 3 grandes clubes competindo em alto nível pelo seu poder de investimento, e aí você tem uma outra prateleira que são os clubes que não têm esse poder de investimento competindo, né? E aí aqui no Brasil, claro, a galera já tá falando do time da Gávea, já tá falando do Atlético Mineiro, já tá falando do Palmeiras, que tem sido aí os 3 com maior poder de investimento, né? E aí, cara, eu fico me perguntando, primeiro, se isso é real, tá? Porque eu não consigo ver esse movimento a longo prazo no Brasil pela estrutura desses clubes que eu citei, sem um mecenas por trás, sem um grande patrocinador,
acho discutível, porque é um padrão diferente de gestão do que rola lá fora. E segundo, por esse movimento cíclico que o futebol brasileiro tem. Tá? Falta de organização, mudança de técnico, leis e regras que surgem a todo momento. Enfim, mas meu ponto não é esse. A gente pode até fazer um programa sobre isso, mas meu ponto aqui é o seguinte: o quanto a gente vai ter que pedalar para chegar nesse nível aí, sabe? Nesse ponto de investimento, de gestão, de organização financeira, por tudo isso que o Joãozinho citou. O quanto a gente foi ficando para trás, a galera foi passando e se aproveitando desse clube maravilhoso, o quanto ele não vai ter que pedalar para sair desse lamaçal e conseguir respirar de novo para poder aí sim pensar nesse nível competitivo. Concordo com o Joãozinho, a gente está iludido porque a gente veio muito tempo sofrendo, mas cara, ainda tem uma estrada muito grande pela frente, sabe, assim, de recuperação, de estabilidade, sendo um pouquinho racional aqui no programa, sendo a parte chata do programa, mas sim, a gente precisa esperar uns 3, 4, 5 anos aí para ver alguma coisa de fato acontecendo a nível nacional, um título de expressão e tal. Então é um exercício sim de celebrar a volta dessa passionalidade, mas é um exercício também de calma, paciência, sabe? Vamos aproveitar todos os pequenos momentos, cara, porque vai levar um tempo, sabe? Eu entendo dessa forma também, entendeu? Mas como botafoguense, cara, é aquilo. Eu sou feliz pelo Botafogo existir, sabe? Independente de título, independente de Série A, B ou C, eu sou feliz pelo Botafogo existir, porque seria muito triste minha vida sem Botafogo, confesso aqui pra vocês. Alguma. Eu vou depois aí, quem responder primeiro. Não, eu vou dizer que eu vou só deixar tal qual o Vianney Carleu, o jornalista, falecido jornalista gaúcho, que não sei se o Léo tá por dentro por ser colorado também, mas Vianney, há uns anos atrás, ele deu aquela comparação de Messi e Tyson, onde soltou a pérola de que qual o melhor, só o tempo dirá. Então, com essa relação do... Maravilhosa essa pérola. E é aquilo, só o tempo dirá nessa partida aí que começou agora, o que vai ser do Botafogo e qual rumo vai tomar. Porque o Rafa citou a gestão Bebeto, pareceu começar muito bem, teve momentos de numa partida de futebol, né, se a gente dividir o nosso período temporal numa partida, teve momentos que a gente deu pressão nesse... deu pressão, mas tomou gol no contra-ataque, né, cara? Não fez gol, não fez nem tomou, eu acho. Ficou no status quo ali de... O Bebeto chegou, fez coisa legal, mas estava no fundo, por trás dele, estava uma penca de gente nociva ao clube, de decisões nocivas ao clube. São os mesmos há décadas e décadas. E esse é um ponto fundamental para a gente tentar conceber o futuro do time. Esses caras vão continuar atrapalhando por amadorismo, por passional cego, por uma série de fatores? Não sabemos. A gente tem a SA aí com a possibilidade, que já foi um episódio nosso, envelheceu de forma um pouquinho esquisita, mas é isso. Mal, né? Igual o bife fora da geladeira. É isso, a gente tem que aguardar o tempo e aguardar o decorrer também de todos os peões nesse nosso lindo tabuleiro de xadrez preto e branco, né, chamado Botafogo de Futebol e Regatas. Então, esse tabuleiro tem muito peão aí que tá indo pra trás, né, tá atrapalhando, tá entrando na reta do cavalo, da torre, e a gente não consegue ir pra frente, a gente não consegue fazer realmente a mudança. Então a gente tem que considerar que a partida começou agora e considerar que, cara, começou bem, mas não significa nada. Porque um peão maluco aí do baú pode ferrar com tudo e pode quebrar nosso caminhar. E afinal, eu tô esperançoso, tá? Parece que eu tô numa maré aqui de tristeza, que eu vou abrir meu uísque. Não, eu tô achando que tá muito bem, acho que tá muito legal. Não tô nem aí se vai ter SA, se vai ter fundo bilionário no clube. Não acho que Vamos falar disso? Eu acho que a gente vai Ô, Rafa, complementa aí que eu quero falar um pouco sobre isso. Acho que é um ponto que eu tenho alguma coisa para acrescentar aí. Dá pra gente passar rápido por isso. A gente já discutiu lá no grupo sobre o Botafogo precisar ou não de um grande investidor, de um dono, digamos assim, né? E a gente no grupo tem visões um pouco divididas. Cara, o Rossani falou do cenário do futebol brasileiro vira-se a assemelhar ao cenário do futebol europeu, com
uma ou duas grandes forças no país e o resto brigando por outras coisas. Eu acho que no Brasil, atualmente, né, o Russa citou o Clube da Gávea, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Eu vejo o Clube da Gávea como um desses clubes que tende a estar no topo, né, por uma série de fatores, pela quantidade de investimento que tem, pela política de equilibrar as finanças que fez nas últimas administrações. Mas eu não vejo o Atlético e o Palmeiras como esses clubes que vão ocupar essa prateleira. Pelo menos não a médio prazo. O Atlético, eu vejo o Atlético num caminho muito mais de Cruzeiro do que de Flamengo. E o Palmeiras é aquela coisa que a gente tem observado aí nos últimos anos, um investimento vindo de um mecenas, e o próprio clube, o próprio Palmeiras já viveu isso na época da Parmalat, e quando a Parmalat saiu, o time ficou na merda. Isso pode acontecer de novo com o Palmeiras. Então, acho que se o Botafogo consegue se estruturar financeiramente, se tornar um produto com potencial de negócio grande, ele pode se tornar um clube viável, um clube interessante para grandes investidores, sejam grupos de empresas, seja através de uma SA, seja através de um dono. O Botafogo pode se tornar viável e interessante e pode vir a ocupar essa prateleira, sim, talvez nesses 3 ou 4 ou 5 anos que o Russa falou, ou até mesmo em menos tempo, dependendo de quem chegar com a grana, né? E eu super toparia se o Botafogo tivesse um dono que levasse o time para uma história de glórias como já teve no passado. Porque afinal, só para fechar, afinal o Botafogo atualmente já tem os donos que são os mesmos de sempre e que levaram o clube para onde está nesse momento. Isso é verdade. Primeiro eu vou voltar no ponto lá do Sani, que ele perguntou se era possível o futebol brasileiro passar por um processo de europeização, né? Se o futebol brasileiro pode passar por esse processo, bem, por um país colonizado, eu acho que isso é bem mole, né? E se aí a gente olha para os outros países da América do Sul, né, que também tem futebol, quantos clubes tem na Argentina? Quantos clubes tem no México? Quantos clubes tem no Peru? Na Argentina, só em Buenos Aires tem uma quantidade de clube gigantesca. Que disputam, né? coisas? Aí que tá. Tem o River, 2, 3 tem o River e tem... tem o Boca. Acabou. É só isso. São dois clubes milionários. Mas o Brasil, cara, ele tem uma característica continental. Tá, mas aí né, deixa eu vou prosseguir o pensamento aqui, tá? Primeiro a gente olha para os outros países, assim, para os nossos vizinhos, né, que aconteceu lá. Beleza, aí a gente olha para o nosso momento político e ainda mais político-econômico, né? E aí a gente vê quais são as coisas que tem mais lucrado aqui no país, né? É banco, empreiteira, né? E o mercado financeiro. É isso que tá lucrando. E aí a gente vai dar uma olhadinha, tá? No patrocínio do Galo. MRV. MRV é uma construtora, uma empreiteira que tem até trabalho escravo, tá? Palmeiras, Crefisa, empresa financeira que lucra em cima de endividamento de pessoas idosas, tá? Vamos falar isso. E lucra pra cacete. Aí vem o clube, né? Que vocês sabem que fez com jovens, né? Que é patrocinado não só pela BRB, que é um banco que faz lavagem de dinheiro público, né? Porque o dono do banco é governador do Distrito Federal, né, que investe 10 milhões, 30 milhões, sei lá quanto o cara investe no Clube da Gávea, né, o Clube da Tragédia. E aí você vai ver, Distrito Federal passou por uma caralhada de desapropriação,
Tá? Então, é isso que tá em jogo dentro do futebol brasileiro. E sem contar, né, a empresa do velho parasita, lavador de dinheiro, sonegador público, que é o velho da Van, que patrocina um genocida liberal que tá no governo. Então, assim, não é uma questão do futebol brasileiro ser continental ou ser, historicamente, ter uma mudança aí. Não. O que a gente tá entendendo agora é que o futebol brasileiro está começando a entrar num molde econômico do futebol a nível mundial. Não é só aqui. É na Europa, é na América do Sul, é na Ásia. É onde tem futebol, é isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque para esses caras não interessa se você ama o seu clube, se você pertence ao seu clube. Ele tá cagando para isso. Ele quer uma nação de consumidores, mas na hora de dar entrevista não sabe cantar o hino do clube. Se pergunta por que você torce para esse clube, não sabe. Nós somos outra coisa. Aí vem a resposta do se a gente batalhar e tal. Tem dois cenários, tá? O futebol brasileiro não se aprofundar nesses moldes, houver uma conciliação majoritariamente dos clubes, excluindo obviamente o Flamengo e fazendo uma reestruturação no futebol, principalmente quanto à cota de televisão e distribuição econômica entre os clubes, tá? E aí a gente vai voltar à cultura que o futebol brasileiro sempre teve, né, de vários clubes aí, né, buscando título e tal, porque a gente dói na gente, mas no fim das contas foi um clube do interior do Rio Grande do Sul que chegou numa final de uma Copa do Brasil, e isso é muito valoroso, isso é muito grandioso, assim, né, para os moradores de Caxias do Sul, que é onde fica o Juventude, tá? E isso é o futebol brasileiro, isso é a democracia brasileira, e que bom que é assim, sabe? Então, se a gente continuar nesse molde, mano, o Botafogo... Eu fiquei puto da democracia brasileira do futebol ter deixado pra dar as caras logo na final de 99. Mas assim... é foda, né? Não, mas assim, é só fazendo uma analogia e tal. Mas assim, se a gente continuar, cara, nesse modelo, esqueçam. Tô falando sério, esqueçam, cara. Porque o Botafogo vai nadar e não vai alcançar. Não vai alcançar. Vai ter um monte de propaganda dizendo que ser botafoguense é ruim e que bom é torcer por um clube que faz o que fez. Sacou? Então, assim, eu acho que tem muita coisa em jogo aí. Tem uma economia política, tem uma ideologia, né? Dentro da imprensa, porque até aqui no Rio Grande do Sul, gente, vocês acham que a galera que fica puta com isso, mas até aqui, cara, é uma propaganda, é pra gerar consumidor, não torcedores. Então eu acho que essa perspectiva ela tem que passar primeiro pelo o que a gente acredita que primeiro pelas estruturas do futebol brasileiro e o que isso vai se destrinchar, sacou? Se houver essa quebra de coisa, aí sim eu acredito. Mas enfim, Sani, por favor, comenta aí. Primeiro, deixar claro que eu não perguntei absolutamente nada, tá ligado? Eu só joguei a questão que eu li essa discussão no Twitter, e aí eu falei, cara, a gente pode até abordar esse tema em outro programa, mas eu nem queria comentar isso aqui, não. Mas beleza, entramos nesse tópico, vambora. Concordo com o Rafa, acho que o time da Gávea é o único que não tá por trás de um mecenas, né, e tá de fato fazendo gestão. Aqui, modus operandi essa gestão não é mecenato? Então, não, cara, como não, gente? A estrutura deles organizada já vinha antes mesmo desse discutível. Pô, mas a organização só foi possível justamente por conta desse dinheiro. Não, que outro clube tinha a oportunidade de fazer isso, Rafa? Sim. A realidade financeira e política desse clube diz tudo sobre o que eles conseguiram hoje. Mas você não pode colocar esse patrocínio de hoje como responsável pela reestruturação dele.
Foi um E trabalho. as cotas de TV, Rafa? Não, mas isso, Exatamente. as cotas de TV, sim. O poderio econômico, desde 2005? É um fator decisivo, mas se você for levar em consideração, o Corinthians recebia a mesma cota de TV e não fez o que foi feito lá. Mesma cota de TV, não. Sim, não recebia, não. Não, nem mesma cota. Não Não recebia, não. recebia a mesma cota, não. Mas acho que a questão, o ponto não é nem esse. Não é nem esse. Vamos dizer que recebe cotas absurdas desde a década de 80. Não adianta você ter cotas absurdas desde a década de 80 se você não tiver o mínimo de gestão. E o próprio, então, assim, eles, esse é um ponto. eles mesmos Discutível. passaram anos com uma cota de TV absurdamente maior e uma gestão absurdamente mais confusa e que conseguiu levar as finanças do clube para o buraco, mesmo com vazamento de dinheiro caindo lá dentro todo mês. Entendeu? De 2017 para cá eles se organizaram. Exatamente. Então, assim, o meu ponto... Exato. O meu ponto não é nem tipo, a gente vai virar uma Espanha da vida, a gente vai... E Espanha agora teve Barcelona, né, que anunciou aí um monte de novidade boa aí do Barcelona. Mas o meu ponto é o seguinte, pois é, quase que o presidente falou, acabou o dinheiro, só faltou falar isso. Mas o meu ponto não é nem o quanto esses clubes vão cruzeirar daqui a uns anos ou vão se manter num nível de competição, né, e tal, dominando a América do Sul, porque o mercado brasileiro de futebol ele domina a América do Sul completamente, né? Não só a níveis financeiros, mas em todas as competições, chegando a finais de todas as competições, enfim, tem uns 2 anos já isso. Mas o meu ponto é o quanto o nosso glorioso vai pedalar para chegar nesse nível e aí um ponto que eu quero responder aí o que o Léo provocou, né? O quanto esse sistema é comparável para o que a gente quer enquanto clube. Vou tentar explicar. A gente quer de fato ser um clube que contrata, faz grandes contratações, está se mantendo sempre ali chegando em todas as finais, em todas as competições e tal. A gente quer isso ou a gente quer investimento de base, a gente quer uma estrutura de categoria de base? Tudo. O que a gente quer primeiro, sabe? Porque assim, eu fico... Eu quero tudo, querido, cara. eu também quero tudo. Eu tô com 41 anos já, cara. Não tem muito mais tempo pra esperar, não, bicho. Caralho, o Rafa vai morrer com 52 anos. Isso, eu me alimento mal, eu sou sedentário. Fala isso. O Botafogo tem que correr aí, cara. Pô. Não, mas eu tô falando sério, porque assim, a gente não pode querer tropeçar nas próprias pernas, sabe? Isso e tô falando nesse nível, nesse ciclo aí de 5 anos que eu apontei na minha última fala, tá? Não acho que isso é para agora, mas entender, esse é o trabalho de paciência e expectativa, assim. A gente precisa muito voltar para a Série A. A gente vai voltar, a gente vai conquistar isso. Eu acho que isso já está quase um fato consumado, tá? Mas a gente vai fazer, a gente vai fazer essa conquista. Falando que acha mas que ao voltar, você, o homem do sobe fácil. Pois é. Bem lembrado. Levantei aqui para você chutar. Abre aqui. Sim, olha só. Ainda Não, vai ficar pro final. Vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar nesse tema, que esse tema ficou muito bom. A gente não terminou. Tá em suspenso esse assunto aí. A gente faz um programa. Verdade, a gente vai fazer um programa só sobre esse assunto, porque isso é muito importante, isso é muito maneiro. Conclui o raciocínio. Mas conclua o raciocínio pra gente começar a encerrar o programa, que já temos um bom tempo já. Conclui seu raciocínio e fale um pouco sobre o sobe fácil. Vou concluir. Então, a minha questão é só essa, assim, enquanto a gente, enquanto torcida alvinegra, e aqui a gente fala um pouco representando a torcida alvinegra, né? Porque a gente espera estar falando para alvinegros e todos aqueles que, no mínimo, simpatizam com o futebol, né? O quanto a gente tem que gerar de expectativa em cima do futuro alvinegro, sabe? Esse futuro a curto prazo mesmo. Entender o que queremos, o processo que queremos, e é isso, Rafa. Eu acredito que não vai ser, eu quero tudo.
querer não é poder, senão todo mundo era X-Men, né? Então, não dá para querer tudo, a gente não vai ter esse tudo. A gente tem que entender o quanto temos que cuidar dos nossos talentos, né? Tem aí Matheus Nascimento como só um dos exemplos do que a gente pode ter no futuro próximo de geração de talentos, geração de patrimônio e riqueza. Então, assim, a gente precisa organizar as ideias de expectativa do que a gente quer ver no Glorioso. É lógico que eu quero ver o título da Libertadores, é lógico que eu quero ver o clube conquistando tudo, mas isso demanda tempo pra gente não tropeçar nas próprias pernas, porque, cara, voltar pra esse estágio que a gente está hoje é muito fácil. Sair dele é difícil, mas voltar pra cá é muito fácil. Enfim, encerrei Rapidinho, aqui e deixa eu vou só fazer uma falar, pergunta. meus caros amigos. Que tem a ver com isso aí. O Liverpool tem dono? Eu não sei, boa pergunta, né? vou até Eu acho que pesquisar aqui. na Premier League. Sim. Tem? Ah, então vai tomar no cu. Porque eu ia falar assim, não, eu gostaria de ver o Botafogo tipo um Liverpool, assim, que vai pela... Então eu vou tomar no cu. Se O tem dono, não Liverpool é quero, dono de um. É Na dono de Premier um. O League- dono do Liverpool na é um Premier grupo League, eu acho que americano também. todos os clubes Tem outros Ih, menos times. ainda. Tá maluco. Tá maluco. Pô, cara, eu gostaria de ver o Botafogo andando pelas suas próprias pernas, com uma identificação enorme com a torcida, sem mecenato. Eu quero, Léo. Não precisa de hegemonia, não quero hegemonia, não quero toda hora. Mas eu quero que todo título nosso, mano, seja assim, ó, incontestável, lindo, Posso fazer uma histórico. sugestão? Posso fazer uma sugestão? Por favor, por favor. Vamos abrir lá no nosso Instagram do BotaCast essa pergunta, sabe? Pra ver o que a galera acha. E aí no nosso próximo programa a gente já traz o resultado da galera e traz a opinião. Não quero ninguém mudando de opinião por causa da pesquisa não, hein, seu salafrário. Mas não, pera aí. Vamos manter a postura vai, aí. joga aí a Vamos manter a O pergunta. que eu postura. pergunto, Sani? Fala, peraí, o que eu pergunto? O que eu pergunto? Antes de tudo, o que eu pergunto? Não, eu acho que a pergunta é essa. Pra você, o Botafogo precisa ter não é exatamente um dono, mas precisa de um aporte financeiro, sabe? Algo assim. Não, Esse aporte sentido. financeiro precisa, pô. Isso aí é indiscutível. Poxa, então peraí, não, calma, Léo. Peraí. Olha só, você quer um aporte financeiro, mas você não quer ter alguém que responsável por esse aporte, gerenciando ou metendo o bedelho no clube. É isso. Doação É o dinheiro, milagrosa. esse é o dinheiro de todos os torcedores e Você quer o tudo vai dinheiro, ser mas não quer a dor de votado cabeça. pelo- Olha só, doador sabe o que eu misterioso. gostaria? Sabe o que eu gostaria? Olha só. Eu não nego a realidade, tá, gente? O Isso é Léo muito queria que um importante. tio Eu não do nego a Botafogo realidade. morresse, um tio Mas eu distante do Botafogo gostaria. morresse e ligassem pra ele: Botafogo, você tá herdando aqui a herança do seu tio que faleceu. Pois é. Não, Tá não é achando isso. que Olha só. Não, sério. ONG não, Olha né? só. O que eu desejo é que o Botafogo criasse um laço muito, muito estruturado com a sua torcida e tivesse, por exemplo, como uma das suas principais fontes de receita, um sócio torcedor que gerasse bastante receita pro clube, sacou? Tipo, eu não quero um dono que chegasse. Não, eu queria que a gente caminhasse com as nossas Vamos lá. próprias pernas. Mas eu sei que precisa de um aporte financeiro. Eu sei que precisa de um investimento. Mas eu não acho que tenha que ter uma pessoa só sequer dizendo Então, esse clube é vamos meu deixar aqui e eu gancho financio pro isso. próximo Não, meu programa. parceiro, eu não A gente quero. tem que gravar rápido o próximo programa também para o assunto não esfriar. A gente fez um programa do BotaCast número 9, que ela trazia essa pergunta: o Botafogo precisa de um dono? Vamos revisitar essa pergunta, esse questionamento, essas possibilidades de modelo do Botafogo, né, que o Botafogo pode ter. Vamos ouvir de novo o BotaCast número 9 e vamos abordar esse assunto de forma mais elaborada, com mais embasamento no próximo. Que eu, se eu não me engano, vai ser bom revisar isso, porque se eu não me engano, esse episódio foi com o Plínio e com o Gustavo. Não, foi com o Plínio e com o Gustavo até. Gustavo Corneta. Pois é. A gente pode até é bom voltar nesse ter- assunto que vai ser legal mesmo, a gente revisar tudo isso que foi debatido. Exatamente. E o Sani, sobe fácil. É o meu momento agora, Esse é o né? momento, vai, amigo. Brilha aí. Vai. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com todos os alvinegros e alvinegras, com todos que estão ouvindo aqui esse episódio, que é o seguinte: no começo desse ano, né, com a trágica derrocada, com a trágica campanha do Campeonato Brasileiro, né, de 2020, que se encerrou em 2021,
A gente foi rebaixado, né? Todos sabem desse momento trágico, mais um rebaixamento na nossa história. E assim que o clube, né, que o time perdeu aquela partida, né, terminou o jogo, o grupo de WhatsApp que compõe esse lindo podcast estava desolado. Desolado, parecia uma terra arrasada, sabe? Passando aquele estufo de poeira. Eu falei, gente, não precisa criar esse pânico. Pode pintar o que eu vou falar agora. O Botafogo... Foi em fevereiro. Em fevereiro, exatamente. Um fevereiro triste, um fevereiro sem carnaval. Enfim, eu fui ali aquela fagulha de esperança, porque eu botei lá no grupo. Pode pintar, o Botafogo sobe fácil. Não só falei isso, como postei uma foto daquele momento. Isso é verdade. Meus amigos, verdade. Eu fui massacrado durante todo o período chamusca. Você foi chamuscado. Você foi chamuscado, amigo. Toda derrota do chamusca, alguém marcava lá o meu nick. E aí, sobe fácil? E agora, sobe fácil, Russani? Cadê o sobe fácil? E aí, cara, vai continuar nesse sobe fácil? Agora que eu pergunto, e aí, meus amigos? E aí? Não, e aí? Me respondam. Sobe fácil ou não sobe? Essa camisa enverga varal ou não enverga? Podem desconfiar, podem duvidar, mas nunca deixe de respeitar o mais tradicional. Sobe e sobe fácil sim. E vou fazer outra aqui, hein? Aproveitar que tá gravado. Sobe com antecedência. Não vai ser nas últimas. Sobe com antecedência. Então sobe campeão, isso, meus amigos. Muito obrigado. Não, que eu quero, nem quero título agora não, cara. Só quero subir. Mas assim, eu acho que moralmente, não vou cobrar não, mas eu acho que moralmente eu merecia um mínimo, um pedido de desculpas ou um pedido de consideração ou amigo, você estava corretíssimo, nunca deveríamos ter duvidado da sua sobriedade e sua sabedoria perante os fatos. Então, você está correto. Era o mínimo que eu gostaria de ouvir agora. Mas não vou cobrar, amigo, justiça, não vou cobrar. Você estava correto. Você estava correto. E aí eu faço publicamente. Você estava corretíssimo. Eu deveria ter acreditado em você, na fagulha do amor que havia dentro do seu coração. Eu tinha que ter estado isso. Você era o Messi da comparação com o Tyson. Puta que pariu. E a gente não acredita. Nossa. Melhor do que isso, melhor. Eu quero ouvir isso ao vivo no estádio, todos juntos. Por favor, chega logo pra geral, pelo amor de Deus. Porra. Tá cantando, subindo. É aquele negócio, né? Já tem público rolando nas partidas, né? Público reduzido, com protocolos e distanciamento, mas assim, a gente aqui no BotaCast, a gente tem um consenso que a gente acha que não é o momento ainda de voltar definitivamente pro estádio de forma tranquila. Então, nenhum de nós aqui teve a possibilidade de ir num jogo desses até porque eu também não moro no Rio. Mas assim, eu, João e Russa, né, que estamos aqui no Rio, a gente ainda não teve essa oportunidade. Tá doido pra ter, né? Mas saúde em primeiro lugar, galera. Isso aí. Exatamente. Eu quero ouvir vocês falando esse pedido, né? Esse reconhecimento, não é nem um pedido de desculpa. É um reconhecimento. Somos todos aqui amigos. Um reconhecimento da minha sabedoria, da minha, né, sobriedade. Mas eu quero ouvir ao vivo, né? Poder abraçar novamente, poder gritar gol, poder jogar aquele copo de cerveja quente. Te paga uma cerveja, Sani. É isso que eu quero. Muito obrigado, meus amigos. Te paga uma cerveja. Aí, o foda é isso, né, cara? A gente fica tanto tempo sem gravar, a gente fica tanto tempo sem se falar, que a gente vai ver já tem mais de 1 hora de programa já. Vamos começar a encerrar? Então encerra bonito aí, Léo. Não, peraí. Então, peraí. Vamos começar vocês. Cada deem seu tchau. Vai, Rafa, começa com você. Dê seu tchau aí. Então é isso, galera. Tchau. Ei, você aí, o Bota vai subir. O Botafogo tá embalado. E 2022, número de maluco torcedor do Botafogo. Botafogo vem que vem, ano que vem, a começar o jogo de volta, como o João sabiamente definiu aí. Sim, senhor. Vamos nessa, galera. Obrigado, foi um prazer falar com vocês de volta. E vamos falar mais vezes. Boa. Joãozinho? É sempre um prazer. E é isso que o Rafa falou. Segundo jogo de volta agora começou e a torcida tá contando o bagulho.
A gente precisa disso. E que o torcedor vá junto também, que a gente consiga frequentar o estádio, que a gente possa fazer o sócio torcedor sem o peso na consciência de estar dando um dinheiro para um negócio furado, não é, né? Não é nem legal isso. Eu tô aqui com o meu sócio torcedor ativo sempre, mas sempre naquela titubeada de, porra, vou cancelar, eu não consigo. Quem puder, faça, quem puder, vá. E quem puder, né, não desista nunca, porque tempos melhores virão e a gente ainda vai comemorar junto, ao vivo, muitas e muitas vezes, com o Russani, com o Heitorzinho, que vai ser botafoguense sim, a família, né, da mãe não vai puxar ele pro lado de lá, tá bom, Russani? E, galera, um abraço e até o próximo, que já tem que ser marcado aí, porque a gente já tá com muito assunto, hein? Boa, é isso. Sanizinho, por favor. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a finalização pro papai. Então, eu vou finalizar e você encerra o podcast, tá? Foi um prazer inenarrável voltar a conversar com não só com os meus amigos de bancada, mas com os meus amigos da vida real. É sempre bom falar de Botafogo, é sempre bom conversar com vocês. Pra quem não segue a gente, segue a gente no Twitter, tem Instagram. A gente não usa muito Instagram, mas a gente vai começar a usar também. Segue a gente lá. Eu espero que o próximo não demore. Teremos um... Não vai demorar. Teremos outro projetinho também aí, legal, que tá pra sair aqui no BotaCast. Espero que rápido. E é isso. Pra quem chegou até aqui, obrigado. E eu vou pedir pro Sani encerrar da forma que ele quiser. Fogo. Valeu, Leozito. Eu quero aproveitar esse momento tão único na vida e usar esse programa quase como uma cápsula do tempo. Então vou deixar aqui gravado uma mensagem pro meu filho Heitor, que ainda não chegou, vai chegar nesses próximos dias, para que ele possa ouvir daqui a alguns anos e saber da alegria do pai dele em ser botafoguense. Que ele nunca possa esquecer isso, tá, Heitor? Então vai essa mensagem para você. Ser botafoguense é muito bom, meu rapaz. Então quando você estiver ouvindo isso no futuro, lembre-se disso. Nunca se deixe esmorecer pelos momentos difíceis, porque esses caras que estão aqui reunidos 00:40 de um sábado sabem muito bem disso. Então, Heitorzinho, guarde essas palavras, tá? Galerinha, é isso. Respeitem o mais tradicional, que sobe fácil e volta fácil para o lugar de glórias, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Beijo no coração. Vai se vacinar, pelo amor de Deus, seu jagunço. Vai se vacinar. Saúde e se cuidem. Abraço. Valeu, galera. Fogo! Heitor.